tua palavra nesse momento. Senhor, o momento principal do nosso culto, viemos aqui para te adorar, viemos aqui para te agradecer, para reconhecer da tua bondade, te render graças pelo Deus que tu és. Por isso, Senhor, esse momento tão importante, a tua palavra, Senhor, é pregada, a tua palavra, Senhor, é transmitida às tuas ovelhas. Meu Deus, apresenta aqueles que estão aqui ouvindo, mas aqueles que ouvirão, Senhor, através da internet, através de alguém enviando a mensagem, Senhor, que essa palavra possa alcançar aqueles que precisam de ouvi-la, Senhor. Nós declaramos a mente de Cristo ativada em nós, para nós entendermos a tua palavra em nome de Jesus. 1 de João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse amor do Pai, não é que Deus retira o amor dele de nós e deixa de nos amar, não é isso. Esse reino do amor, que nós adentramos nele, se nós amamos o mundo mais do que esse reino, esse amor que vem dele, que vem do reino de Deus, ele não tem lugar, não ocupa lugar em nós. Então é por isso que o amor do Pai não pode estar naquele que está amando o mundo mais do que a ele mesmo. E esse assunto, como eu disse, não é um assunto muito confortante, não é um assunto muito cômodo, ele causa um pouco aí de desconforto, de incômodo, porque nos leva a meditar em algo que muitas vezes nós debatemos, nós lutamos muitas vezes contra aquilo que Deus fala em relação ao mundo, né? Mas eu coloco como um dos assuntos mais importantes, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos precisando de trabalhar a nossa vida espiritual. Se nós não compreendermos bem, né, qual é a nossa relação com o mundo, nós vamos, de repente, ficar na dúvida: o que é de Deus, o que não é de Deus? Isso provém do mundo ou isso provém de Deus? Isso é vontade de Deus ou eu estou fazendo a vontade do mundo? Então, a Bíblia, nós sabemos, ela não se contradiz. E nós vamos ficar, às vezes, pensando, né, se a Bíblia está falando isso, por que eu vou agir dessa maneira, parecendo que eu estou fazendo contra? Nós, crentes, filhos de Deus, nós precisamos, né, discernir o que a palavra diz em relação ao mundo, né, a esse sistema que está no mundo. Então, portanto, nós já sabemos que esse mundo tem um sistema, todos nós sabemos disso, né? E é regida pelo seu príncipe e todo o seu império. A Bíblia chama esse sistema de império das trevas. Eu gostaria de que colocasse Filipenses 1:27. Então, mediante isso, nós não podemos ter dúvidas que, se nós estamos aqui, vivendo aqui, nós precisamos de estar compreendendo isso. Existe um sistema mundano que é contra o nosso Deus. E em Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo, ou ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Né? Tanto tempo atrás, né, mais ou menos, podemos dizer, o apóstolo Paulo, 40 anos depois, já estava aí sendo usado por Deus para levar essas cartas, né, para as igrejas, e ele aqui já atenta para isso. Olha, eu quero ter notícias de vocês, ele falando para a igreja de Filipos, eu quero ter notícias de vocês, sabe, que vocês não estão aí vivendo mais como as paixões que vocês tinham outrora, eu quero ter notícias de vocês, quer eu ausente ou presente, eu sempre quero ter notícias, né, que vocês estão aí firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, desde tempos passados, né, naquele tempo do apóstolo Paulo, ele já exortava a igreja a estar lutando por essa fé evangélica. Essa fé evangélica, regida por esse império das trevas, nós sabemos que nós temos que estar primeiro identificando. Se nós não identificarmos, nós vamos estar, né, colocando, como disse, aquilo parecendo que é de Deus, mas não é, aquilo que não é de Deus, nós colocamos no lugar de Deus. Colossenses 1:13, vamos confirmar isso aqui. Colossenses 1:3 diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós estávamos aqui, nesse império das trevas, que é o império regido no mundo,
que há um príncipe, se é um império, há um príncipe. Nós fomos tirados daqui, transportados para esse reino do Filho do seu amor. Então, que maravilha, quando nós temos esse entendimento, a nossa consciência tem que estar nos colocando, nos ajudando a nos colocar no lugar certo em que nós estamos agora. 2 Tessalonicenses 2,7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, olha só, no tempo do apóstolo Paulo, esse império aqui das trevas, né, esse mistério da iniquidade é o império das trevas, que naquele tempo já operava no mundo. Então, as coisas hoje estão muito piores do que no passado, né? Mas mesmo naquele tempo, os crentes em Jesus, aqueles que foram, né, transportados para esse reino da luz, já entendiam que já funcionava um império das trevas, um mistério da iniquidade que se opunha contra Deus e tudo que se chama Deus. Então, nosso século, né, esse agora, vamos transportar agora para aqui, para esses tempos atuais. Esses séculos, ele tem seus próprios valores. Esse império das trevas, ele tem os seus valores, entre aspas, e tem a sua própria mensagem que ela quer passar. Tem um ensinamento sutil. O que é sutil? Parece que é uma coisa, mas não é. Tem ali a aparência muito sutil de que é coisa boa, e na verdade não é. E também disfarçada, né, muitas vezes de verdades bíblicas, né, porque os próprios valores bíblicos perdem espaço para essa falsa moralidade que nós vivemos hoje, essa falsa consciência boa que às vezes nós vivemos hoje, e tudo voltado para duas coisas muito importantes que nós sabemos que já operava naquele tempo e hoje já opera, que é o hedonismo, né? Edom, da palavra, quer dizer, da tradução original, quer dizer prazer. E ismos quer dizer sistema, doutrina. Então, o hedonismo é um sistema, é uma doutrina do prazer. Tudo que te der prazer, você tem direito. Tudo que te der satisfação, você tem direito e tem que lutar por aquilo. É o hedonismo. O que importa é o meu prazer, o que importa é eu estar bem, o que importa é eu estar conseguindo o auge da minha satisfação. E outra coisa, o egocentrismo, né? A palavra, né? Ego quer dizer eu e centrismo quer dizer o centro, ou seja, eu como centro de tudo. Eu sou o centro, eu tenho que lutar por mim, eu tenho que fazer as coisas por mim, eu tenho que fazer as coisas de acordo com o que eu penso, eu tenho que lutar por aquilo que eu penso e acho, independente da força contrária que tem. Então, o eu como centro de tudo. E nós sabemos que o eu, o homem em si, ele não é centro de nada. Mas o engano do mundo, como eu disse, é muito sutil. Por que é sutil? Porque muitas vezes, olha para vocês verem, como que é sutil esse esquema do mundo, é um engano, é uma mentira, porque muitas vezes luta-se contra, por exemplo, a gravidez. Eu acho interessante que na época de carnaval, né, o governo distribui camisinhas, né, e luta, dá notícia, a quantidade, o índice de meninas, de adolescentes grávidas, o índice de crianças tão novas, né, vamos dizer crianças, pré-adolescentes, adolescentes, já se tornando pais. Mas, ao mesmo tempo, quando chega o governo, dá o índice, o governo anuncia os índices, mas, ao mesmo tempo, não ensina como que poderia evitar. Dá a camisinha para poder evitar. Então, olha a mentira, o engano que é o sistema desse mundo. Questão da violência, os dados de violência horríveis, e prendem para poder diminuir a violência, fazem de tudo para poder, entre aspas, diminuir a violência. Só que, principalmente a parte de entretenimento, incentiva com filmes de violência, jogos de violência, tudo que atrai, principalmente os mais jovens, é aquilo que luta, que vai contra, que joguinhos que estão aí, que são coisas terríveis, degolando o outro. Então, ao mesmo tempo que mostra índices de violências para todo mundo ficar assustado, combate coisa nenhuma, né? Também, até mesmo esse meio que está
essa palavra, né, que não pode nem ser falada muito na internet, que dizem que se não cai, né, a quantidade de estupros que acontece, a quantidade de estupradores que estão aí soltos e que às vezes a sociedade se levanta, a sociedade odeia, a sociedade fica revoltada, mas então, ao mesmo tempo, o sistema do mundo alimentando essas pessoas através da TV, através da internet, com filmes de sensualidade, né, com a pornografia aí sendo dada muitas vezes gratuitamente. Então, vocês estão vendo como que é sutil, como que é enganoso, né? Vai contra em parte, mas está aqui sustentando tudo aquilo ali. Então, esse império das trevas, ele é enganoso, ele é mentiroso. E tudo vai avançando, né? Vai chegar um ponto que nós vamos ver, que já estamos vendo, época de carnaval, se nós sairmos pelas ruas, né, nós vemos coisas horríveis, terríveis, né? E nós precisamos de estar entendendo que isso está evoluindo cada dia, porque existe alguém que, como nós temos uma placa ali que diz, nós, os crentes em Jesus, que cremos na palavra, amamos o Senhor e as coisas limpas, santas e puras, sabe, nós somos a reserva dessa moralidade, que ainda nós temos que lutar por ela. Então, nós precisamos de saber disso, nós somos a reserva moral e espiritual do nosso país, né? E eu me lembro que, muitas vezes, no passado, como que as coisas evoluíram? Eu me lembro que no passado, eu era, né, criança, adolescente, eu não sei se vocês perceberam, quando passava ali na televisão alguma cena de beijo, a gente não conseguia, a gente se sentia envergonhada de estar ali com o pai ou com a mãe. Alguém já experimentou isso? De estar com o pai e a mãe. Eu me lembro que começava algum beijo ali, em alguma novela, alguma cena, a gente virava para cá o rosto, não saía para beber água, a gente se sentia constrangido de uma cena de beijo. É inacreditável. Se a gente contar isso para os filhos da gente hoje, eles vão ficar, como diz, zoando a gente. Que é isso, não é possível. Mas eu me lembro quando eu era criança, e não tem tanto tempo assim não, tá, gente? Mas quando eu era criança, a gente ficava constrangida e desconcertada em ver uma cena de beijo ao lado dos nossos pais. E hoje já tem aí, como no carnaval, pessoas totalmente nuas, fazendo de tudo nas ruas, né? Então, como que as coisas, não que no passado não tivesse isso, mas como que as coisas foram evoluindo de tal forma a ficar escancaradas. Então, nós não devemos, como igreja, como aqueles que lutam pelo que é santo, puro, limpo, por esse reino de amor, nós não podemos nos conformar com isso, e principalmente dentro das nossas casas, no seio das nossas famílias. Todo esse sistema, ele lança uma voz e não tem nada de Deus. A finalidade é preparar esse próprio mundo que está no sistema para que esteja todos juntos contribuindo para aquilo que nós sabemos que vai ser instalado em todas as instituições, em todas as áreas, em todas, o mistério do anticristo. Então, tudo está sendo preparado para isso. Então, nós sabemos que existem algumas coisas, né? Aprendemos que quando o crente, né, vira crente, muitas vezes você está num local que você é obrigado a não fazer isso ou aquilo. Você agora não pode fazer isso ou aquilo. Quando eu me converti, não apareceu ninguém para falar, você está proibida de fazer isso, aquilo, você está proibida. Não chegou ninguém para me falar isso. Foi-me ensinado o que convinha e o que não convinha, o que era bom e o que não era bom, o que agradava a Deus e o que não agradava. Então, nós temos que estar entendendo que, muitas vezes, né, nós sabemos que praticamos, ou estamos, não praticamos, mas estamos no meio de ambientes que estão ali contribuindo para avançar esse sistema do mundo. Por exemplo, o ecumenismo. O que é ecumenismo? Vocês já ouviram falar em um culto ecumênico? Um culto ecumênico não é um Cristo onde a palavra, como aqui agora, é o centro de tudo. Nós louvamos a Deus, né, fazemos a nossa generosidade, mas a palavra de Deus é o nosso centro, é o nosso tudo. Então, muitos cultos evangélicos hoje estão misturando tudo. O ecumenismo é você colocar um pouquinho de cada coisa, pegar um pouquinho de cada coisa. Afinal de contas, fala em Deus.
será que isso provém? Será que isso convém? Será que isso é a vontade de Deus? Nós temos que tomar cuidado com esse ecumenismo. Um outro exemplo, eu coloquei aqui alguns pontos só, porque isso aqui, igual eu falei, era para uns 10 cultos. Outra questão é a questão da bebida, que muitas vezes nós crentes esbarramos nela. A bebida, nós sabemos, tem sido o quê? Causa de motivo de alegria, né? Aqueles que bebem, eles bebem, a maioria, porque tem algum problema e bebe para ficar alegre. Aí, enquanto está ali bebendo, esquece os problemas. Mas, muitas vezes, bebe-se só de forma social, porque eu gosto um pouquinho e tal. Então, nós precisamos de buscar a fundo, ali atrás, o que é que a bebida, o álcool, tem feito, né, no meio dos lares. E a bebida tem sido um instrumento de destruição de lares. Eu tenho certeza que cada um de nós conhece aqui alguém que ou teve um avô ou um pai, e a mãe sofreu por causa disso, ou até vice-versa, porque acontece também. Esse mundo, eu falo que debaixo desse sol tem de tudo. Então, tem também o contrário, mulheres, né, que destruíram seus lares por gostar, né, da bebida, enquanto o marido sofria. Tem de tudo. Uma outra coisa, sabe, queridos, quando eu falo isso aqui, não é, mais uma vez eu estou dizendo, eu estou apresentando isso a vocês, porque para mim foi apresentado. Ninguém falou, olha, você não pode fazer isso, você não pode ter aquilo, tire isso aqui de casa. Então, outra coisa, é um espírito natalino que chega no final de ano, que a gente escuta falar muito. Esse espírito natalino tira o foco, porque ninguém se lembra que estamos, ainda que não seja a data certa, porque nós sabemos disso também, mas é a data escolhida para comemorar o nascimento de Jesus. Poucos se lembram, né, que nós estamos ali comemorando, poucos se lembram de estar ali, nas semanas ali que antecedem o Natal, de estar ali indo ver como aconteceu, os últimos meses de gravidez de Maria, ela ali com sua prima, o que aconteceu ali, né, como que foi ali aqueles dias que tinha o recenseamento, ela saindo dali, toda a dificuldade que ela teve naqueles dias, o local, tudo escolhido, era para nós estarmos lendo e relembrando aquilo que estava sendo comemorado, concordam comigo? Mas há um espírito natalino que envolve os que estão no mundo e os que foram tirados fora dele. Então, nossa preocupação é comprar presente, nossa preocupação é enfeitar a casa. Nada contra, até que muitos falam, né? Eu estava até conversando a semana passada com uma pessoa e eu contei para ela que quando eu me converti, eu tirei tudo da minha casa. Meu filho mais velho estava com 10 anos, mas eu tirei tudo da minha casa. Eu tirei árvore, bolinha, presépio, mas o presépio, não, eu não estou falando que se você tem costume de fazer, não faça. O que é que nós estamos orando aqui no início, né? Para que o Espírito de Deus possa nos dar discernimento para que nós estejamos pensando com a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela não é, isso aqui não pode, tirei, isso aqui não. Sabe, eu fui levada a isso, porque eu pesquisei, procurei saber origens, vi a história e falei, eu não quero mais. E meus filhos foram criados assim, não tem falta, até brincando outro dia com a Laís, a gente lembrando de ela, falei assim, não mãe, eu tenho trauma, não fale de árvore. Não tem trauma nenhum, não sentiram falta de nada. Então, são coisas que nós precisamos de estar revendo, são coisas que nós precisamos de estar olhando a origem, sabe? E ver se vale a pena, porque não vai, muita gente, mas o que importa é o coração, o que importa é Deus estar dentro de mim. O Espírito natalino fala isso. O que importa, Deus conhece, sabe todas as coisas, e eu estou com o Senhor, eu amo o Senhor, sabe? Isso aí é desculpa para quem não quer deixar a sua consciência falar. Porque a nossa consciência nos leva para aquilo que é a verdade. E se nós sabemos que algo não é bom e veio de uma origem que não é de Deus, como que você vai querer? Uma vez que você não sabe, tudo bem. Quando não tinha a lei de que atravessar no sinal vermelho era proibido, e quando não tinha essa lei, você podia passar, não acontecia nada. Mas uma vez que você sabe que o sinal vermelho é proibido você atravessar, se você atravessa, você está transgredindo algo que você sabia que não podia fazer. Então, essa questão do espírito natalino é você pensar e tentar discernir se a sua consciência te leva a isso. Você não vai perder a salvação, se você continuar fazendo presépio, se você continuar fazendo, mas busque, porque está um tempo, sabe, de que no início da minha conversão, que tem uns 15 anos até,
eu não via crente. E hoje, o que eu senti, principalmente nesse último Natal? Muitas famílias cristãs, muitas famílias crentes em Jesus Cristo, crentes na palavra, no Evangelho, expondo fotos com a árvore do lado, todo mundo de vermelhinho, sabe? Eu não estou condenando, eu estou falando para você que tem o Espírito de Deus discernir o que é que está acontecendo e nos envolvendo e nos fazendo dizer, não tem importância, é só uma foto, é só a árvore, o que importa é que o domingo... Sabe, nós precisamos estar começando, o Senhor está querendo filhos que tenham fidelidade a Ele e que sejam luz em meio a essas trevas. Então, nós sabemos que tem muitos cristãos também com práticas de ocultismo. Irmãos, isso não é brincadeira. Irmãos que vão ainda em cartomantes, se escuta que ali na esquina tem alguém para ler a sorte. Irmãos que ainda vão. Irmãos que ainda têm amuletos. Irmãos que ainda têm, sabe, coisas em casas que vão ali e fazem para poder obter isso ou aquilo. Então, assim, os crentes de hoje estão nessa que eu estou dizendo, nós temos que ter muito cuidado, porque os crentes de hoje, eles estão muito vulneráveis, porque estão muito acessíveis às coisas que vêm desse império das trevas. E tudo, o foco principalmente desse príncipe das trevas, é enganar e pegar, sabe, no deslize, o povo de Deus. Então, muitas vezes, idolatrias também. Mas nós não praticamos idolatria. Idolatria não é somente você ter uma imagem na sua frente e ficar ali pedindo para ela nada, ou só lembrando daquele santo ali e tal. Não, idolatria muitas vezes são coisas que nós idolatramos. Às vezes a gente idolatra família, às vezes idolatra filhos, às vezes idolatra um carro que ganha, às vezes idolatra um emprego que tem. Então, nós temos que estar observando que todas essas coisas são coisas sutis que vêm para nos envolver. 2 Coríntios 6, 14 e 18, por favor. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Olha só, então aqui nós estamos falando de império das trevas e do reino do Filho do amor. Nós estamos no reino do Filho do amor. Então, está falando aqui de um e de outro. Então, que comunhão que pode ter do jugo, né? É um jugo desigual. Incrédulo com os que creem. Dos que amam a justiça e a iniquidade. Tem como você gostar da justiça, amar a justiça, mas viver ou praticar alguma coisa na equidade? Luz com trevas, não tem como. Não tem como misturar, não tem como comungar. Então, nós precisamos de estar pondo de um lado tudo que é da luz e colocando do outro lado, sabendo que isso aqui, o império das trevas, envolve isso. E muitas vezes nós não fazemos isso. A gente fica naquela, não, eu estou no mundo, então eu estou sujeita a isso. Está numa hora que Deus está precisando de filhos, sabe, que sejam firmes nisso, porque cada vez mais isso vai estar avançando. Filipenses 2,15. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Aqui está, olha só, Cristo e o maligno. Filipenses 2,15, né? Para que vos torneis, eu tinha terminado de ler, né? Era a continuação daquele versículo anterior. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, é isso que eu acabei de falar, sabe? Nós temos que estar nesse ponto. Olha o que a palavra está falando. Irrepreensível, não tem meio termo. Não tem como eu estar fazendo alguma coisa que eu vou ser motivo de alguém falar, lá, ele fez isso. Não concordo, porque, lá, ele faz. Então, nós temos que estar, a palavra é clara, irrepreensíveis, sinceros. Sinceros, nós sabemos o que é, né? Não tem uma capinha de cera brilhando, não. Ou cremos ou não cremos, ou queremos ser da luz, ou então queremos dar lugar às trevas. Vamos em Daniel 12, 9 a 10. Essa palavra, olha só.
Diz assim: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Essa palavra é para nós hoje, que sentimos que o tempo do fim está próximo. Então, continuando. 9 e 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, olha só, os perversos, cada dia mais, vão se tornar perversos. Eles não vão nem ficar estacionados na perversidade, não. Cada dia mais eles vão avançar na perversidade, porque cada dia mais para eles vai ser normal fazer o que é mais absurdo cada dia. Agora, o contrário tem que acontecer conosco. Se eles cada dia vão piorando, nós cada dia temos que estar, estou na minha aqui, vou à igreja no domingo, isso aqui eu faço, aquilo ali eu não mato, não roubo, não, nós temos que estar fazendo o contrário, inversamente proporcional. Nós devemos estar nos purificando mais cada dia, nos lavando, nos embranquecendo. E quem faz isso é a palavra de Deus. Então, é totalmente, inversamente proporcional. E fala, olha, essa geração, se nós tentarmos falar isso com ela, não vai entender, os filhos do mundo não vão entender, mas os sábios entenderão. Tito 2, 11 e 15, por favor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça de Deus, acho que continua no versículo, falando que a graça de Deus, ela nos educa. Então, nós viemos para um reino, aqui, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a graça de Deus, ela tem que nos educar. O que é ser educado? É você receber instrução, acolher e pôr em prática. Então, nós, desde o nosso início da nossa vida, nós não podemos, nesse andar para frente, não podemos continuar da mesma forma. Filipenses 2, 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma comunhão com o Espírito de Deus, tem letra maiúscula. Se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo pensamento. Então, o apóstolo Paulo dizendo novamente para a igreja ali dos Filipenses, que complete a sua alegria e complete a minha também, vendo vocês ali pensando a mesma coisa. Então, o que está acontecendo hoje, muitas vezes, se eu for falar ou conversar a respeito disso para alguém, para um irmão, ele vai contestar comigo. Então, não pode haver contestação. O pensamento não é a forma de enxergar. A forma de enxergar, cada um tem uma forma de enxergar determinadas coisas, Cada um de nós tem uma forma de entender determinadas coisas. Mas se nós pertencemos a um corpo, aqui o apóstolo Paulo está falando, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma. Quando nós buscamos, porque a palavra de Deus vem e tem que estar pegando todos os pensamentos, opiniões, maneira de pensar, maneira de ter sido criado, maneira de ter sido educada, todos nós, cada um de uma maneira, nós temos que convergir para aquilo que é a vontade de Deus. E quem nos mostra a vontade de Deus é o seu Espírito Santo, que nos leva para toda a verdade. Então, o cristão, ele precisa ser encontrado fiel no seu comportamento, no seu serviço a Deus, na sua doutrina recebida, ser fiel, nos seus sentimentos. Deus quer que nós sejamos fiéis, porque Ele é fiel. Então, se nós, às vezes, pensamos de maneira que está desajustada com aquilo que nós aprendemos, porque a palavra que eu estou transmitindo, a palavra de Deus, para cada um de vocês, você pode sair daqui, cada um tem a livre agência, Bispo, como diz, você não tem o livre-arbítrio. Se você quiser aprender sobre isso, venha no estudo na segunda-feira. Não existe livre-arbítrio para o homem.
Existe a livre agência, você pode sair daqui e fazer o que você quiser lá fora. Não vai, só se você quiser caminhar para algo ruim, suas pernas não vão endurecer, e você, estou indo, mas minha perna endurece. Não, você tem a livre agência para ir lá e falar, eu vou fazer aquilo ali, porque eu acho que não tem problema nenhum. Já fui ali ao culto, já louvei a Deus, já tive na comunhão com os irmãos, já dei aqui, fiz a minha generosidade, então agora você pode sair daqui e fazer o que você quiser. Entre aspas, você tem uma livre agência. Mas você precisa de saber que, se você é ovelha, né, você vai estar sofrendo consequências disso. Muitas vezes, a gente vê, porque nós sabemos que o joio está junto com o trigo na igreja. O joio está junto. Não entra com a Bíblia, que hoje em dia quase ninguém usa, mas senta, louva, levanta a mão, sabe os louvores, vem, faz a generosidade. O joio está no nosso meio, nós não sabemos. Agora, o que vai, né, demonstrar se ele é ou não é essa fidelidade, porque o Espírito de Deus tem que nos convencer. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é eficaz. Eficaz. E hoje em dia, o que parece é que o Espírito de Deus está meio que neutralizado, meio que é eficaz, mas nem tanto, é sujeito ao nosso querer. O que está parecendo é que o Espírito Santo de Deus, que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o que esse Espírito Santo está fazendo aqui? Que os crentes estão dessa maneira. Então, parece que está sendo colocado de lado, neutralizado a ação do Espírito Santo, e é Ele que faz essa obra na nossa vida. Quando nós cremos, fomos selados com o Espírito Santo, nós somos selados, nosso espírito que estava morto, ganhou vida, porque o Espírito veio e se uniu ao nosso espírito. E o Espírito Santo começa a fazer uma obra. Então, assim, nós precisamos de ter cuidado, sabe? Cuidado com o que nós aderimos aí fora. Cuidado com o que nós apoiamos aí fora. Principalmente nas redes sociais, porque às vezes você pega redes sociais e a pessoa fala, aqui, é crente. É crente. Está na igreja lá no domingo. Nós estamos sendo, muitas vezes, motivo de escândalo, motivo de descrédito por causa disso. Então, nós precisamos ter cuidado, até com uma simples postagem. Uma simples postagem pode estar mostrando aquilo que nós não queríamos que mostrasse. Mas, às vezes, por falta desse conhecimento, por falta dessa fidelidade, por falta de colocar nossa consciência falando conosco. Irmãos, eu tenho uma consciência tão irritante, tão chata. Isso eu descobri desde que eu converti. Ela é chata, ela é irritante, ela é teimosa e ela vence sempre. Eu não tenho sossego, se a minha consciência está falando comigo, eu não tenho sossego enquanto eu não a obedeço. Todos nós temos a nossa consciência. Então, muitas vezes, nós abafamos a nossa consciência, a consciência está falando, está mostrando, através do Espírito de Deus, porque Ele fala lá dentro conosco, né? E, às vezes, a gente está resistindo a isso, né? Tito 3:8, por favor. Fiel é esta palavra, e eu quero que, no tocante, isso o apóstolo Paulo, ele se dirigindo a Tito, que era um jovem que estava ali, né, fazendo uma obra, pastoreando uma obra, e ele incentivou muito, talvez por Tito ser jovem, o apóstolo Paulo assim, incentivava muito a ele, sabe, quanto às questões de estar firme. Diz assim, fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, ele fala, quero que, sabe, Tito, que no tocante a essas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas dos homens. Então, o apóstolo Paulo, mais uma vez, incentivando ali Tito, né, para poder ele continuar mostrando firmeza, para poder fazer aqueles que estavam ali ouvindo a ele, ouvindo a sua vida, terem o exemplo da firmeza. E eu quero, assim, que a gente esteja dando ouvidos ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Ele é eficaz. Ele vem e faz uma obra na nossa vida, quando nós somos transportados por esse reino do Filho do amor.
Ele vai e faz uma obra na nossa vida. Não é por obrigação, não é a igreja falando, isso aqui você não pode, aquilo ali você não pode. Outro dia eu vi minha irmã contar de quando ela tentou um tempo, ela mais jovem, tentou frequentar um tempo a igreja evangélica. Ela disse que, ao mesmo tempo que ela queria ir lá na igreja evangélica, mas ouvia falar que não podia fazer isso, nem aquilo, nem aquilo, aquilo. Aí disse que ela saía de lá e chamava uma amiga e ia fazer, né, essas coisas, nada demais, mas ia ali, sabe, frequentar lugares que não eram mais... E ela fazia aquilo ali como que, tipo, provocando. Eu vou lá e vou fazer. Aí ela se questionava, ela colocou isso para a gente, por que que tem a proibição? Primeiro, porque tem igrejas que proíbem, falta de sabedoria, porque não é proibindo, é o Espírito Santo. Então, não está dando o poder ao Espírito Santo que ele tem. Tem que proibir, porque se não proibir, o Espírito Santo não convence? Não. É o Espírito Santo de Deus que nos convence, porque eu fui convencida. Eu amava o mundo. Não aprontava, não. Eu amava o mundo, aproveitava muito do mundo. E eu ficava impressionada quando eu via falar que pessoas que estavam igual a mim, iam para a igreja, viravam crente, e, de repente, paravam de fazer certas coisas. Aí, que poder é esse? Que ela não consegue mais fazer isso, ela não consegue mais fazer aquilo. Claro que coisas que não tem nada a ver, como ir à praia. Eu tenho uma prima que parou de ir à praia, nunca mais. Então, assim, eu pensava, como a praia? Está indo ali tomar um banho, por que não pode mais? Então, é falta de sabedoria quem proíbe, porque não adianta proibir. É o Espírito Santo. Até hoje, ela está firme, mas teve uma época que ela estava sujeita a essas doutrinas simplesmente proibitivas. Então, nós estamos diante de um cenário que hoje, então, gente, tem cenário de todo tipo, tem igreja de todo tipo, tem palavra de todo tipo. Pega a Bíblia e distorce, e está aqui dando a palavra, e te levando para fazer algo que, se você não tiver o discernimento, né? E aí você pode pensar, poxa, que palavra pesada, né? Eu não ouvi nenhum amém hora nenhuma, eu sabia, porque é uma palavra que leva a gente para refletir, sabe? Leva a gente a refletir isso aqui, porque nós estamos dando lugar, muitas vezes, a igreja de Jesus está, olha, me desculpa, a igreja de Jesus está muito misturada com o mundo. Está muito misturado com as coisas do mundo. Está muito parecido. Mas, pera lá, é crente, é igreja, é igreja. Está muito misturado. E aqui nós somos uma igreja, um povo que estuda a palavra, que medita na palavra, que examina a palavra. Nós vamos sair daqui para ser crentes maduros e para sermos crentes fiéis a Deus. Porque vai pensar, então, olha, a palavra da pastora Laila, ela é meio radicalzinha, sabe? Ela é meio aquelas crentes radicalzinhas, que ele falou até de árvore de Natal, falou até de presépio, que não pode ter, nossa, aí também é demais, sabe? Não, aí eu não concordo e tudo, sabe? Comece a pensar assim, não, irmãos, o Senhor não está falando aqui na palavra dele, e eu não estou transmitindo isso, olha, pare com tudo, fique só dentro de casa. No máximo, escute um louvor, use a internet só para ouvir um louvor, ou ouvir uma pregação, e domingo vá à igreja. Se tiver aniversário ou alguma festinha, só se for de crente. Se você tiver alguém da família que não for crente, não vá. Se você tiver o casamento na família, que não for na igreja evangélica, que for na igreja católica, não vá. Como eu estava recém-convertida, minha menina foi chamada para ser dama, uma pessoa chegou para mim e disse, olha aqui, você não pode... de um parente, pessoa da família. Você não pode, porque a igreja católica, então ela não pode entrar como dama. Vocês estão vendo como que tem coisas que não tem nada a ver? Não tem nada a ver, sabe? Nós não podemos ter, com ele, né, em Apocalipse, com total responsabilidade que eu falo isso. Deus sabe de onde Ele quer que nós estejamos saindo. Deus sabe de onde que Ele nos transportou e onde quer que nós estejamos. Então, muita coisa falada, muita coisa... sabe, colocado que não tinha nada a ver. Então, eu passei por todas essas experiências. Sempre fui obediente, mas sempre fui questionadora. Sempre fui questionadora. Sempre falei, mas se está aqui, mas por que isso aqui não pode tal? Agora, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Em relação a ser transportada daqui para aqui, e olha, foi um desafio para mim, porque minha irmã falava, Laila, o Senhor é assim, a palavra, Laila, você tem que vir para o Senhor. E eu falava, tá bom. Eu vou sim, eu quero ser uma crente, mas eu vou ser uma crente. Eu falei isso para a Alexa. Eu vou ser uma crente que eu vou continuar bebendo. Só socialmente, não tem problema nenhum. Eu vou continuar dançando, porque eu era, junto com meu irmão, de frequentar à noite, continuar dançando.
Eu vou continuar fazendo isso. Eu quero ser uma crente moderna, uma crente que todo mundo vai olhar para mim, porque o exemplo que eu tinha antes eram de crentes rabugentos, acusadores que apontavam o dedo porque estava, às vezes, com uma calça comprida, com o cabelo curto, entendeu? Então, a minha imagem de crente, eles não eram crentes atrativos, eles eram crentes repelentes, porque me repeliu. Então, foi um desafio. Eu falei, eu quero ser uma crente, mas eu não quero ser uma crente que fica só de cabelão, sem usar calça comprida, só de saia, e que não pode aquilo. Eu vou continuar fazendo isso, para todo mundo falar, está vendo? Olha que legal ela. Apareceu uma crente que é legal, uma crente que não está aí bitolada, porque os outros falaram e ela fez. Mas foi um desafio, porque exatamente da maneira com que eu falei, acho que o Senhor falou assim, pois eu vou te mostrar que tem um poder que faz. Irmãos, ninguém me proibiu de fazer nada. Simplesmente eu não tive mais vontade. Eu não tive mais, eu não busquei. Sabe uma coisa assim, um poder que vem e que quando aparecia na minha frente, eu era atraída para o lado de cá e já estava do outro lado. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é eficaz. E ele não quer dizer com isso que nós vamos deixar de aproveitar a vida, aproveitar as coisas do mundo. E eu quero terminar provando isso para vocês, Eclesiastes 11:9. Essa palavra aqui está falando para jovens, mas é porque naquele tempo, eu imagino, eu imagino que os jovens é que buscavam o negócio de aproveitar a vida e tal. 10 minutos que eu tenho? Os jovens, sabe, estavam ali querendo aproveitar a vida, os jovens é que buscavam essas coisas assim. E olha que interessante que diz assim, para os jovens, mas nós podemos considerar, porque tem muita gente, 60 mais, que está precisando de ler isso aqui. Olha só, alegra-te, jovem, alegra-te, crente, não importa a sua idade, vou me referir aqui. Alegra-te na tua juventude, ainda que você tenha 70 anos ou vá fazer 70, você está ainda jovem, então alegra-te na sua juventude. E recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem, olha só o que a palavra está falando. Anda por caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, todavia, contudo, sabe disso, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Então, o Senhor não nos está falando para deixarmos de fazer isso ou aquilo, deixar de estarmos indo a lugares, gozando a vida, aproveitando a vida, desfrutando das coisas que agradam nossos olhos, mas nós temos que estar sabendo, isso aqui convém? A diferença é essa, convém ou não convém? Amém? Essa é a palavra de Deus para nós, nesses tempos, que você possa estar aí tendo motivo de discutir essas coisas. Nós estamos precisando de discutir essas coisas para que nós sejamos aqui uma geração de crentes que vá mostrar que nós somos alegres, gostamos de aproveitar as coisas da vida, desfrutamos das coisas da vida, mas diferente do que o mundo. Amém? Bispo, você poderia vir fazer uma salva de palmas, Senhor, glória a Deus. Som. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, amados? Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela Tua palavra, a Tua palavra que, como disse a pastora Laila, a graça do Senhor nos educa, Pai. Nós somos educados, somos ensinados na Tua palavra. A Tua palavra nos ensina, nos orienta, ela nos molda, Senhor Jesus, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Pai, nós queremos, Senhor, estar sendo aqui nesse processo de gestação, de mudança, de transformação na nossa vida, para que possamos resplandecer a Tua glória, Pai, não só na igreja, mas resplandecer a Tua glória na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos, que as pessoas possam olhar para nós e possam ver, Senhor Jesus, ó Deus, a glória do Senhor através das nossas vidas, possam ver as mudanças, as transformações na nossa vida, Pai. Nós queremos ser parecidos com o Senhor, queremos, ó Deus, ter as atitudes do Senhor, queremos, ó Deus, falar como o Senhor, ter paciência como o Senhor, queremos, Senhor Jesus, estar, ó Deus, envolvido, Senhor Jesus, com a Tua igreja e com a Tua obra. Pai, que nessa manhã
essa palavra abençoada, ela venha, Senhor Jesus, cair em nossos corações, ela venha nos ajudar, Senhor, a quebrar, Deus, tudo aquilo que precisa ser quebrado em nossas vidas, que é do homem velho, que é do mundo, Senhor, que não faz parte daqueles que vivem para o Senhor, Pai. Nós não temos parte com esse mundo, Pai. Nós somos nova criatura, nós somos nascidos de novo, nós somos filhos de Deus, Pai. A Tua palavra diz: agora vocês são filhos de Deus, e nós queremos andar como filhos da luz nesse mundo, Pai. Queremos dar um testemunho verdadeiro, ó Deus, da obra que o Senhor fez em nossas vidas, Pai. Queremos dar um testemunho autêntico da obra do Senhor em nossas vidas. A Tua palavra diz que nós devemos ser testemunhas do Senhor. Por isso que nessa manhã, Senhor, ó Deus, essa palavra possa cair não só na nossa mente, mas também no nosso coração, e produzir frutos, Senhor, a 30, 60 e a 100 por um, Pai, daquilo que nós recebemos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, nesse processo de mudança, de transformação, ó Deus, para que nós nos tornemos, como diz ali o apóstolo Paulo aos Efésios, como varões perfeitos diante do Senhor. Nós resistimos nessa manhã, pedimos que o Teu Espírito Santo traga luz às nossas vidas, Pai, para que possamos, Senhor Jesus, identificar em nós tudo aquilo que ainda permanece em nós, que faz parte desse mundo. Ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que na nossa natureza ainda se identifica com esse mundo, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ser a Tua imagem e a Tua semelhança, em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém, amém, glória a Deus, aleluia, amém. Quero chamar o D'Angelo e a Gia aqui à frente, estão fazendo 14 anos de aniversário, né? E nós sempre estamos aqui nos alegrando, de casamento de aniversário, de casamento. Coloquei vocês muito novinhos, né? Glória a Deus, parabéns, querida, aleluia. Gente, vamos abençoar aqui a vida desse casal, né? D'Angelo e a Gi. É tão importante isso, a gente estar celebrando o casamento, gente, celebrando o casamento, né? Que foi algo que Deus constituiu, a família, né? Para que pudesse, através dela, manifestar o poder de Deus, né? Para esse mundo, né? E que bom ver 14 anos juntos. Pedir a Deus que renove, né? Em vocês aí, a aliança, o amor, né? Nessa caminhada. Quando a gente se casa, gente, nós nos casamos para a glória de Deus. O casamento, ele é para a glória de Deus. Não é para que a gente fique, sabe, somente fazendo planos e projetos para nós, né, para o casal. Mas o casamento, ele é para a glória de Deus. Que as pessoas possam olhar para a vida do casal e ver que ali Deus reina, ver que ali Deus governa na vida daquele casal. E nós possamos ser exemplo para outros casais, né? Então vamos abençoar aqui o casal. Pai, nós te agradecemos pela vida do D'Angelo, da Gi, te agradecemos por esses 14 anos, Pai, de matrimônio, de aliança, de casamento. Nós cremos, Senhor, que eles foram unidos para a glória do Senhor, foram unidos, Senhor Jesus. Essa aliança, Senhor, é uma aliança que foi feita para a glória do Senhor, e nós te agradecemos. Nesse momento, nessa manhã, nós pedimos que o Senhor renove, Senhor, na vida desse casal, o amor, ó Deus, a paciência, a alegria, ó Deus, a concordância,